Olá, seja bem-vindo a mais um fanpage e hoje trouxemos um tema super interessante, o impacto da inteligência artificial no associativismo. E para falar sobre este tema, trouxemos ninguém menos que Marcelo Lapp, fundador da Softruck. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Então tá bom. Primeiramente, quero agradecer por ter nos convidado para conversar o dia de hoje. Enfim, estamos muito gratos por estar aqui com vocês. Obrigado. Marcelo, antes de a gente começar a entrevista, eu gostaria de saber o porquê da escolha do Brasil e o porquê da área da tecnologia. Bom, primeiramente gostaria de começar comentando um pouquinho sobre como que a gente iniciou a carreira da nossa companhia aqui, a Softruck. A gente iniciou em 2013, quando nem existia o termo empreendedorismo ou startups. E a gente, naquela época, estava estudando engenharia na PUC, com hoje a atual co-founder Catalina Prevet. E naquela época a gente começou a pensar de fazer algum estágio em alguma companhia. A gente acabou caindo em uma transportadora. Naquele momento foi super interessante, ou não tanto, porque tínhamos um estágio, mas não os estágios que estamos acostumados, e sim um estágio que era dentro de um container, sem janelas e fazendo a contagem de autopeças. Até que no momento a gente falou, olha, temos que melhorar de fato nossa rotina no estágio, porque assim não dá mais. E a gente acabou desenvolvendo um software para contagem de autopeças. Naquele momento foi quando o proprietário da transportadora identificou que sim, tínhamos um potencial e nos levou para um outro patamar. Nos levou para dentro do escritório, onde tínhamos cadeiras, tínhamos ar-condicionado, tínhamos janelas. E aí acabamos desenvolvendo sistemas para contagem de autopeças, controle de pneus, pagamento de salário dos motoristas. Até que a gente percebeu que sim, tínhamos uma solução na mão, porém toda desconexa. A gente acabou saindo do estágio, montamos o primeiro sistema de gestão de transportadoras no Uruguai e foi assim que acabou nascendo a primeira Softruck, que naquela época era só para gestão de frotas. Foi lá, depois, naquele momento, que a gente escutou falar do SIG, que foi um programa de aceleração de startup fundado aqui pelo governo de Minas Gerais, onde um amigo nosso nos comentou: Marcelo, você é empreendedor? Eu falei, gente, o que é isso de ser empreendedor? Mas você tem uma startup há muito tempo. Olha, não tenho nem ideia. O que eu quero, na verdade? O que eu ainda continuo querendo? Resolver um grande problema aqui no mercado e criar impacto na sociedade que a gente atua, criando fontes de trabalho e, de fato, impactando a reduzir um dos maiores principais problemas daquele momento no mercado uruguaio. Então, aí a gente... O que acabou fazendo? A gente fez a inscrição no CID, que é o programa que a gente comentou. A gente conheceu o BH, que a gente nunca tinha nem escutado. A gente escutava de Rio, né, de São Paulo. Até que a gente acabou se inscrevendo naquele programa. Foram mais ou menos 4.000 inscrições. E a gente acabou sendo selecionado entre os melhores 40 para vir no Brasil, pois tínhamos o potencial de resolver os principais problemas do mercado brasileiro, que são saúde, educação, transporte e segurança. A gente veio aqui pela segurança e pelo transporte. Então foi aí que a gente teve a primeira conexão com Belo Horizonte, a gente ficou realmente apaixonado. Ficamos aqui uma média de 6 meses, até que a gente voltou para o Uruguai e a gente, felizmente, acabou recebendo um capital semente de $1 milhão para investir na nossa companhia. E a gente acabou decidindo o quê? Investir naquilo, porém, na Softruck Brasil, que até então não existia. Isso foi em 2014. Então aí quando a gente veio aqui, falando, bom, Brasil, onde que a gente vai agora? Temos São Paulo, temos Rio, temos cidades do Nordeste super grandes, mas a gente acabou optando por Minas Gerais, primeiro, porque tem um ponto estratégico em termos da malha rodoviária. Também temos algo moral com Belo Horizonte, pois foi um governo de Minas Gerais que nos convidou a vir a Belo Horizonte. E terceiro, gente, porque é uma capital linda demais, onde queijo, café, tem o uai, o sol, tem o mineiro, que é uma coisa linda, sim. Então a gente acabou optando por ficar por aqui mesmo e a gente acabou, enfim, crescendo de Belo Horizonte hoje para todas as cidades do Brasil. Um ponto importante em termos de por que Softruck e por que tecnologia com veículos. Temos paixão pela tecnologia desde que a gente é criança, quando chegou o primeiro computador nas casas dos fundadores. Hoje somos 3, os principais, André Bueno, Catalina Prevet e eu. E também temos paixão pela área automobilística, então nada menos que misturar as duas paixões para criar uma companhia que hoje resolve problemas da área automobilística. Marcelo, então para quem não conhece, fale um pouquinho sobre a Softruck. Excelente. Nossa companhia foi uma companhia fundada em 2013 no Uruguai. A gente hoje opera em mercados brasileiros, argentinos,
também atuamos na Colômbia, México e República Dominicana. E basicamente a gente oferece soluções de IoT focadas no mundo do rastreamento e recuperação de veículos. Hoje a gente oferece desde plataformas para rastreamento, aplicativos, central 24 horas, SIM cards e rastreadores. Marcelo, então nos fale um pouquinho sobre inteligência artificial e o porquê de as pessoas terem uma ideia tão simplista sobre este tema. Entendido, vamos lá. Vamos começar entendendo e fazendo uma analogia, sim? Primeiro temos que entender que a inteligência humana, que ela é composta pelo corpo, pela mente e pelo cérebro. E depois temos a inteligência artificial, que ela é composta por processadores, por hardware e por software. Então, o que é inteligência artificial? Seria uma analogia entre elas. Seria uma analogia entre, por exemplo, o ser humano tem a capacidade de ler, tem a capacidade de interpretar, entender e tomar ações de acordo ao histórico que ele estudado. Então, a inteligência artificial é exatamente a mesma capacidade de receber dados, de entender eles, de trabalhá-los e assim tomar uma ação em base ao histórico que ele estudou. Então, esse seria como um grande resumo do significado da inteligência artificial. Qual que é o impacto da inteligência artificial no associativismo? Excelente. Bom, primeiramente é que está sendo fantástico para o associativismo, pois companhias que sim estão trabalhando com inteligência artificial, que certamente são companhias relacionadas ao mundo da tecnologia, estão entendendo a realidade que o associativismo está imerso, estão incluindo a software, trabalhando soluções em base da inteligência artificial para levar soluções para o associativismo. Então, agora, em termos de como eles precisam se adaptar ou se preparar, eles precisam nada mais que, de fato, se aliar com companhias que trabalhem com esta tecnologia e nada mais que fazer o consumo delas. Você acha que as pessoas já estão preparadas para a inteligência artificial? Excelente pergunta. Bom, vamos lá. Quem precisa se preparar, na verdade, seriam as companhias que oferecem esta solução, pois são elas que estão trabalhando para simplificar a vida das pessoas. A gente não tem que se preparar para isso. As associações também não. É a gente, que somos companhias de tecnologia, trabalhando com soluções relacionadas à inteligência artificial, que precisa entender a gente e desenvolver soluções preparadas para a gente. Então, se de fato a gente não se adapta, o problema é nosso e não do associado nem das associações. Sim? E como que vocês têm feito para se adaptar? Excelente pergunta. A gente tem um time de usabilidade, onde nosso time, antes de desenvolver qualquer funcionalidade, qualquer módulo, qualquer solução, se reúne tanto com associados quanto com associações para conseguir entender de fato o problema e a gente propõe uma solução e a gente apresenta mesmo antes de ser lançada e a gente tem até usuários de testes para que eles consigam utilizar as ferramentas e ver se conseguiram se adaptar ou não. Um ponto interessantíssimo também que eu não gostaria de deixar passar é que de fato quem precisa se adaptar mais a esta solução, ou na verdade adaptar não, se preparar, são os associados que de fato estão tendenciando sempre a fraude. Pois de fato são eles que vão acabar sendo impactados. Eles de fato vão encontrar uma fraude. Companhias como a Softtrack, outras no mercado que oferecem soluções de inteligência artificial vão detectar essa possível fraude e a associação vai de fato conseguir agir antes de acabar cometendo o erro de pagar a indenização do veículo sem saber que foi uma fraude. Então vamos falar os prós, para as associações da inteligência artificial, além do custo-benefício. Excelente. Bom, de um modo geral, o interessante das associações no Brasil é que, primeiro, tem um volume de informação gigantesco, onde companhias que trabalham com inteligência artificial conseguem consumir esses dados para tratar possíveis futuros fraudes ou possíveis futuras ações. Esse é o caso da Softtrack. Inclusive, eu gostaria de mencionar dois módulos que a gente atua com inteligência artificial diretamente. O primeiro trata-se do módulo anti-fraude. E o que ele é? Ele trabalha a gente mapeando as regiões ou região que um veículo foi furtado ou roubado e de forma automática a gente entende se na vida do associado, sempre desde que esteja com a Softtrack, o associado passou por aquele lugar e se ele passou, de onde que ele tinha saído, aonde ele foi e onde ele retornou. Para de fato a gente conseguir oferecer informações que humanamente são impossíveis, pois caso contrário uma pessoa deveria ver um histórico infinito daquela pessoa, entender se ele já passou alguma vez por lá, se tem algum local de venda de autopeças ou algum local de desmonte de veículos, para conseguir fazer essa análise. E a segunda, que é a mais estrela e impactante da nossa companhia,
é um módulo de recuperação de veículos, onde a Softtruck, utilizando inteligência artificial e entendendo todo o nosso banco de dados de tendências de locais de roubo e tendências de velocidade e desplazamento dos veículos dentro da cidade, consegue fazer o quê? Primeiro, entender onde o veículo foi roubado, que isso obviamente é um insumo manual de um ser humano, porém automaticamente e em poucos segundos a Softtruck consegue identificar aonde vai estar o veículo dentro dos próximos 5, 15, 30 e 60 minutos. Isso aí, parece filme, mas é uma solução que está apoiando a milhares de veículos a serem recuperados e uma ferramenta super potente e super robusta para quê? Obviamente para a polícia local e para as prontas respostas, assim eles conseguir achar o veículo muito mais rápido. Lembrando que aqui não estamos falando somente de proteção veicular, e sim talvez da vida de um filho, de um bebê, de algum material que você consiga ter, que você sim vai conseguir recuperar caso o veículo seja recuperado. Reduzir gastos é um dos grandes objetivos, né, das associações. Como que elas podem reduzir, por exemplo, no rastreamento? Excelente. Bom, primeiramente vamos entender o mundo do rastreamento, sim? E entender quais são os principais pilares. Entre eles temos, primeiramente, a plataforma, o software, que é o que a Softtruck oferece. Também temos aplicativo, temos SIM cards, que é comumente chamado de chips. Também temos os hardwares, que seriam os dispositivos ou rastreadores. Temos a central 24 horas e também o último, porém um dos mais importantes, o instalador, que é o técnico que vai fazer a instalação no rastreador associado. Então, entendendo todos estes pilares, o que é interessantíssimo é ir um por um. Por exemplo, o SIM card. O SIM card, que é um plástico que ele tem um custo mensal recorrente. Então, o que isso significa? Que todo mês você vai ter que pagar pela conectividade que tem dentro do SIM card. Como que a gente consegue reduzir gastos operacionais sobre este primeiro pilar? Principal é ter uma gestão correta de qual que é o estoque que você tem na sua companhia ou na sua associação, para conseguir sempre desativar as linhas que você tem no estoque sem utilizar. Importante também destacar que tem que fazer um seguimento diário de que os associados que estão ativos na sua base, porque caso eles estejam ativos, você estará pagando por um SIM card mensalmente de um associado que de fato não está pagando para a associação. Mesma situação acontece com o quê? Com os rastreadores, porque um ativo que está nas casas dos 150 a 200 reais, uma compra, e se você deixa instalado num veículo que o associado até já saiu da companhia, você está tendo um ativo da companhia que está na rua, perdido, sim? Já até conhecemos e tivemos, infelizmente, clientes que acabaram até falindo por causa dos custos recorrentes do chip e também do rastreador. Então, super vale a pena estar sempre de olho mesmo nos rastreadores que você tem, tanto no estoque, tanto perdidos na rua, nos associados que hoje já não fazem mais parte da sua organização. Em terceiro lugar, o que temos? A plataforma e o aplicativo. É interessante, em termos de redução de custos, de não ir simplesmente a uma plataforma de custo zero ou de custos super marginais, porque você vai acabar não tendo essa confiança, essa robustez quando você mais precisa. E quando é que você mais precisa? No momento do furto ou do roubo, que você de fato precisa recuperar esse veículo e ele precisa funcionar perfeitamente no momento que você precisa. O quarto pilar que a gente comentou seria a central, que precisa ser de qualidade, precisa ser 24 horas para atender os associados no momento que eles precisam acionar o roubo ou furto. E por último, o pilar do técnico instalador, que sim, existem todos os tipos de categorias ou qualidade de técnicos, porém peço, por favor, não olhem somente o preço. Por quê? Porque um instalador não tão profissional ou amador, ele sim consegue te cobrar um valor menor, então você vai entender e vai ter uma ideia enganada que está de fato reduzindo custos, né? Mas na verdade acaba sendo aquele ditado famoso brasileiro que o barato acaba saindo caro. E como que isso impacta na verdade? Porque se você paga, por exemplo, 30 reais e a instalação ficou mal feita, o que acontece? Obviamente você tem que fazer de novo uma manutenção. E você não vai pagar os mesmos 30, vai pagar, obviamente, por um profissional mais qualificado. Então, o primeiro impacto seria que você acaba pagando o dobro. E qual é o segundo, e para mim o pior? Incomodar a experiência do associado. Porque o que ele quer saber, na verdade, como você instalou há 2 semanas, você vai fazer uma manutenção de novo comigo? Então, de fato, além do custo que é muito mais tangível, que é do valor
você está perdendo na experiência do social, que é de fato um intangível, que tem que ser levado muito em consideração. Gente, a inteligência artificial é um caminho sem volta. E vale salientar que a Softtruck ela está presente de forma terrestre, aérea e marítima, não é mesmo? Exatamente. Marcelo, você quer deixar algum recado para os presidentes das associações, dos diretores? Excelente. Bom, foi um prazer ter esse contato por meio do vídeo. Convido todos vocês a conhecerem a estrutura da companhia Softtruck, que a gente acabou de mudar para uma casa nova na rua Sergipe, no coração dessa base. Vamos estar abertos para conseguir apoiá-los a otimizar o tratamento dentro das suas operações. Um prazer. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada aos amigos uruguaios, né, que são tão carinhosos e que eu gosto tanto. E muito obrigada a você que tem nos acompanhado. Um abração. Tchau, tchau.